Olá, olá, olá pessoas! Hoje na 14ª edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com Ed Cláudio Santos, professor de Biologia da Escola Estadual Professor José Sena Dias, localizada no distrito do Piau, município de Piranhas, Alagoas. Só peço um pouquinho da paciência de vocês para acompanhar a abertura do programa. Aproveite e conheça o nome dos integrantes e das integrantes da equipe. Que façamos uma boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Falou? Olá, boa noite a todos que estão aí nos assistindo em mais um programa Educação e Meio Ambiente. Hoje estamos aqui com o querido professor Ed Cláudio Santos para discutir um pouco mais sobre esse tema. E a primeira pergunta é para saber quem é Ed Cláudio, onde estudou, onde mora atualmente, e todo esse desenvolvimento da sua carreira. Olá, tudo bem? Boa noite, Luísa. Então, sou de Cláudio, né, e estudei aqui mesmo, nossa regiãozinha, nosso município querido de Piranhas, aqui em Piau, né, que é onde nasci aqui próximo, né, um sítio próximo aqui de Piau, e onde eu estudei, né, desde os meus 7 anos de idade. Eu fui um pouquinho atrasado para a escola, viu, um ano atrasado. Onde entrei aí na escola isolada de Piau, e depois fui fazer o ensino médio, né, que aqui na escola ainda não tinha ensino médio, tinha até o 8º, né, 9º ano, hoje 9º ano, e fui para Piranhas, né, a escola Coronel José Rodrigues, que era assim, o que hoje funciona ali, né, a sede do vizinho ali a prefeitura, né, do RH, né, do município. Então, ali eu fiz o ensino médio, né, que na época, na verdade, não era o ensino médio que a gente tem hoje, né, era o magistério. E ali eu me formei como professor, né, no magistério, onde eu pude trabalhar, né, podia, assim, ter como trabalhar as séries iniciais do ensino fundamental após isso, né. Depois, finalizei, portanto, em 2001, lá em Piranhas, né? E quando foi depois de um tempo, aí aqui na escola, então, Escola Sena Dias, passou, né, já estava há um ano, né? Depois que eu saí de Piranhas, já estava há um ano funcionando aqui como uma escola estadualizada, né? E é interessante que eu voltei, né, e refiz o ensino médio como ele é hoje, né, que na época o pessoal chamava de científico, né. Então eu tinha saído do magistério e fiz 2 séries aqui em Piau ainda, né, na escola José Sena Dias. O primeiro e o segundo ano aliás, eu minto, segundo e terceiro ano. Não chegou a finalizar o terceiro ano, não, porque eu estava ali apenas mais como ouvinte do que como aluno, né? Era mais pela euforia mesmo de estar de volta ali à escola, né? Então, eu fiz o segundo ano do ensino médio aqui, novamente, né? O científico, como se chamava, e parte do terceiro ano. Aí depois eu não finalizei o terceiro ano, né? Até porque também já tinha o ensino médio, né? Que era o magistério, embora não fosse a mesma coisa. Mas foi mais pela paixão mesmo de estar em casa, né, e poder rever ali os amigos, nos colegas. Quando foi em 2004, 3 anos depois do magistério, aí sim eu comecei a atuar no município, né, aqui em Piranhas, como professor das séries iniciais.
Não foi uma experiência muito agradável, não, viu? Porque iniciando, né? E de cara já foi trabalhar com turmas multisséries, né? Então, eu peguei uma turma que tinha ali primeiro, segundo e terceiro ano juntos, você imagina. E era um desafio muito grande, né? Uma escola rural, né? Aqui vizinho também, de Piau, mas foi um desafio grande e foi nesse ano, portanto, que já iniciei assim a minha profissão como professor, né? Até então, hoje eu trabalho com turmas, né, do ensino médio aqui na escola onde eu estudei. E isso é uma satisfação muito grande, viu? Muito grande mesmo. É um orgulho que a gente tem de dizer que estudou na escola e hoje é professor daquela escola. E hoje está trazendo conhecimento para tantos outros alunos, inspirando tantas outros alunos, né? E eu também queria saber, aí já entrando um pouco mais dentro do assunto, sobre o que você define com a relação da educação e o meio ambiente. Ah, Luiz, eu perdi a conexão, não estou te ouvindo. A internet tá conseguindo agora me escutar? Desculpa, não estou ouvindo. Não? O áudio não está saindo, o áudio. Deixa eu ver se aumentando sai alguma coisa. Agora tá conseguindo me escutar? Eu aumentei um pouco mais para ver se saía. Não? Ainda não? Tá bom. O professor saiu e ele vai entrar novamente devido a um problema de áudio que ele teve, mas logo, logo ele tá aqui de volta. Vamos aguardar enquanto isso. Pronto, agora consegue me escutar? Agora estou ouvindo, sim. Pronto. Aí eu já estava na segunda pergunta, não sei se deu para você escutar, Não, que não era, ouvi, não. pronto, eu repito, era o que você acha da relação entre a educação e o meio ambiente? Como você define isso? Educação e meio ambiente, né? Então, é algo que a gente precisa, né, sempre discutir essas questões ambientais. E tudo passa justamente por este tema, né, a educação. Então, a gente tem aí pessoas, né, desde crianças, né, até, por incrível que pareça, adultos, né, e que a gente necessita, né, educar essas pessoas, né, de certa forma, né, ou se educarem, justamente para podermos ter essas questões ambientais, né, de modo que possam ser trabalhadas, que possam ser discutidas, que possam ser avaliadas e que as pessoas possam adotar ações que possam contribuir, né, para um ambiente mais adequado, mais equilibrado, que hoje a gente necessita bastante, né? O que mais a gente ouve falar hoje, nos dias atuais, são esses problemas ambientais que a gente sempre ouve as discussões acontecerem, isso em âmbito internacional, né, como a gente tem aquelas cúpulas, né, onde os governos se reúnem, aqueles momentos de discussões acerca de tomada de ações, né, de desenvolver ações para melhores condições, né, dos ambientes,
diferenciados, e a escola, ela tem esse papel, né, de ajudar justamente nessa educação. A gente vê muitas pessoas que não têm aquela preocupação que deveria ter, né, com respeito ao ambiente, né? Então, a educação hoje, eu acho que eu considero como importante, né, para poder a gente, diante de tantas situações, né, não somente tantas outras questões, mas também essa outra, né, relacionada com o meio ambiente. E é claro, né, não é somente na escola, né, aquela educação técnica, né, mas em casa também, né? Os pais, eles têm essa grande função, né, de educadores. Na verdade, diz que a educação ela vem de berço, né? Então é ali que começa tudo. Mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas que não têm uma, uma educação ambiental, digamos assim, com respeito a si próprio, né, na tomada de ações, quanto mais para passar isso, né, disso para os seus filhos. Então, eu acho importante que a escola debata, né, discuta temas como esses, principalmente. Sim, realmente, porque a educação tem o poder de formar a opinião, mas também tem o poder de transformá-la. Isso é verdade. Aí, sobre isso, o que você acha o que você acha que a educação vem estabelecendo em relação à consciência ambiental das pessoas hoje em dia? Como é que ela vem trazendo essa consciência ambiental? No caso da educação, ela traz essa consciência ambiental a partir do momento que se tem essas discussões, quando se elaboram os projetos escolares, por exemplo, né? Quando, mesmo que não sendo a escola, mas a ação pública também traz, né, questionamentos ou informativos sobre certas ações que precisam ser colocadas em práticas, né? A gente vê, por exemplo, a mídia, né, em dados momentos, ela mostra, né, ações que são necessárias adotar, desde em casa, né, um ambiente mais simples, menor, né, a ambientes maiores, né, como, por exemplo, o meio ambiente em si, né, os ecossistemas, né. Então, a educação, ela não é somente, digamos assim, em casa ou na escola, né? Mas todo mundo pode, né, de certa forma, contribuir de uma forma ou outra para que isso aconteça. Eu acho isso primordial, né, muito necessário, né, ações não somente da escola, como também de toda a sociedade, né? Porque o ambiente não é somente algo assim particular, né, de cada um, ou então é onde você vive, né, onde você está, em qualquer espaço, né, geográfico que, onde ali você tem um ecossistema, onde ali você tem pessoas ou seres vivos, enfim, vai desde a minha casa até mesmo a sala de aula, o ambiente está em toda parte. Então, todo mundo precisa, né, agir e buscar formas de estar trazendo uma educação voltada, né, para essa temática. Sim, exatamente. E quais são os principais desafios, dentre esses que você já citou, que a educação tem que enfrentar para estabelecer essa consciência ambiental, para deixar essa consciência ambiental mais forte? Cláudia? Gente, acho que a internet dele caiu, mas já já ele tá voltando, ok?
Pronto? Ana? Ana, Oi? tá ruim, né? Caiu novamente. Acho que eu não sei se é a conexão, internet. Repete a pergunta de novo, por favor. Não, mas não tem problema não, isso sempre acontece. Vou repetir sim. Eu queria saber quais são os desafios que a educação vem enfrentando para estabelecer essa consciência ambiental cada vez mais eficiente, cada vez mais forte. Então, são vários, né? Podemos citar vários desafios. Por exemplo, às vezes a escola elabora um projeto interessante, bem bacana, né, para se trabalhar ali, enquanto escola, né, na sala de aula. Muitas vezes, como é o caso aqui, a gente, em alguns momentos de projetos que a gente realizou aqui na Sina Dias, a gente leva para fora da escola, né? A gente abre as portas da escola também, onde recebemos pessoas das escolas vizinhas, inclusive, da comunidade em geral, onde podem estar participando, né? Mas, às vezes, o que ocorre é que esses projetos ficam apenas ali, né? Não é colocado tão em prática quanto deveria. E isso por quê? Porque vai depender também, muitas vezes, da ação de uma gestão pública, né? Um exemplo, ó, a gente fez um projeto onde a gente estava buscando a compreensão, né? E a perceberem a necessidade, a importância dos cuidados que tem que ter com a mata ciliar, né? Que é aquela mata que fica ali às margens de um rio, né? Por exemplo. E aí a gente levou os alunos, né, para uma um riacho que a gente tem aqui, né? Que inclusive é o riacho que deu origem ao nome, né? Daqui, Piau, né? Então a ribeira do Capiá, né? E que se encontra numa situação bem lamentável, porque há muita poluição, foi retirada uma grande quantidade de areia, né? E isso já interfere, né, ali no equilíbrio ambiental daquele ambiente. Então, durante a construção da usina hidrelétrica de Xingó, muitas casas também, construção civil, foram retiradas toneladas e mais toneladas de areia. Então, acabou com o rio, com o leito e assim por diante. Houve uma degradação muito grande, né? E também por parte da mata ciliar desse rio. O que se pode ver na geração atual, né, é que o rio ele não corre mais como antes, né? Não tem mais naqueles espaços onde as pessoas cavavam as cacimbas, né, de minação, onde utilizavam daquela água para dar de beber ao animal, né? Algumas pessoas, inclusive, utilizavam água em casa também para lavar roupas. Alguns até iam lavar roupas lá nesse riacho, na ribeira, onde no Rio Capiá, em algumas pedras, né? Então, a água, ela fluía de certa forma, né? Porque não havia tanta poluição, e hoje isso já não existe. Então, para os alunos poderem perceber a importância da preservação, né? E como era o antes e é o está, a gente fez um projeto, já tem alguns anos que esse projeto foi feito, e a gente levou esses alunos para lá, para aquele ambiente, onde eles pudessem observar, né? Então, o que acontece? Um projeto como esse, o que deveria ser feito seria uma forma de mostrar a importância de revitalização, né? A importância que esse rio ele tem para a cidade, né? Para o distrito Piau, né? Como também mostrar, e isso, claro, né? Para as autoridades competentes, né? Municipais, para a gestão pública municipal. E, a partir daí, tomar ações que pudesse, né,
trazer de volta aquilo, né? Um pouco daquilo, né? Talvez fazendo um replantio nas margens, um reflorestamento, né? Buscando meios de melhorar aquelas condições ali, né? Porque o que se vê é lixo, é animais, corpos de animais, né? Mortos sendo jogados lá, né? A poluição tomou de conta e não dá mais nem para ter momentos assim de recreação como muitos tinham, jogar bola na areia ou algo do tipo, porque a sujeira, né, tomou de conta. Então, assim, às vezes, muitos projetos que a escola desenvolve, ela encontra uma dificuldade, né, poderia ajudar a comunidade mais, mas tem os desafios, né, por falta de recursos, né, e também por falta de pessoal, né, para fazer isso acontecer e ter um melhor engajamento, né, da população, né, e inclusive da gestão pública. Então, fica praticamente mais como uma forma de conhecimento, né, infelizmente, em vez de a prática. Outra situação também, né, que também representa um desafio e que muitas vezes não depende só da escola. A gente desenvolveu um projeto relacionado com a questão do Aedes aegypti, né? Todos contra o Aedes aegypti, era o nome do projeto. E nós levamos essas ações, trabalhamos em sala de aula, envolvendo todo o alunado, né? Todos os estudantes da escola. Depois foram construídas faixas, cartazes, paródias, uma série de materiais, né? De recursos materiais, para poder levar, né, para a comunidade. Foi um projeto que a gente teve carro de som, teve tudo assim, que a gente pôde, né? E muitas vezes, e saiu do bolso do aluno, saiu do bolso do professor, né? Cada um contribuindo com aquilo que podia, né? Em termos de material para fazer isso acontecer. Fomos para as ruas, né? Desfilamos nas ruas aí do Piau, apresentando esse projeto para a comunidade, distribuindo cartazes, panfletos, né? Informativos, e foi muito, muito, muito bacana. Muito bom projeto. Mas, o que a gente tem, muitas vezes? Embora a escola ela trabalhe essa parte de educar, né? E de ajudar a comunidade, mas muitas vezes faltam também ações, né? Ações por parte, novamente, de um poder, né, público, uma gestão municipal. Por que eu digo isso? Porque, embora, enquanto que a escola ela está trabalhando essa questão do projeto, né, de conscientização da população com respeito a essa temática, né, a dengue, a chikungunya, a zika e assim por diante, como foi, a gente vê, passa nas ruas, e o que se observa? Lixões, lixo espalhados, né, por terrenos baldios, não tem uma lixeira específica para se acondicionar o lixo nessas lixeiras, né? O lixo fica a céu aberto. É claro que isso é um problema que não é somente nosso, né, daqui, é algo que acontece em todo o mundo. E é uma coisa tão simples, você tem uma lixeira onde as pessoas podem colocar o lixo ali dentro, mas se uma coisa simples não é levado em conta, imagine coisas maiores, né? Então, a gente faz sempre o que a gente pode, né, em conscientização de ajuda, mas muitas vezes o desafio maior é fazer com que realmente aconteça em âmbito mais expansivo, né, porque a gente não tem a ajuda nem o recurso necessário para isso, e que O não cabe conhecimento, somente a gente. verdade, isso, porque o conhecimento vocês já dispõem dele, já estão trazendo aos alunos e estão distribuindo na comunidade. Só que falta ações em relação a isso. Não, não, não está me escutando? O microfone tá ligado, tá tudo ok aqui.
Nada? Não estou te ouvindo. Só tu me ouve e eu não escuto você. Porque... Eu escuto você. Eu escuto. Estranho, muito estranho. Deixa eu ver, meu Deus. Teria como você entrar e sair de novo para ver se a gente consegue? Talvez seja no celular, não sei. Sei não. Talvez seja. Pronto. Ele saiu e vai entrar de novo, porque tá dando uns probleminhas aqui técnicos normais, né? A tecnologia nos traz isso. Mas a gente vai continuar a entrevista assim que ele chegar, tá bom? Fiquem aí aguardando um pouquinho. Ah, já voltou. Oi, agora Ok. tudo ok? Eu estava concordando com você, porque é realmente isso que acontece. Vocês dispõem do conhecimento, saber o que está acontecendo na sua região e poder propagar essa informação a mais pessoas e trazer soluções eficazes. É muito, muito, muito importante, mas todo mundo precisa agir em união. Ou seja, o professor está passando conhecimento para o aluno, só que o aluno precisa aceitar esse conhecimento e juntos eles já formam uma aliança muito grande e vai passar para essa comunidade e essa comunidade tem que aceitar também esse conhecimento e a gente precisa de ações, a gente precisa de verbas, a gente precisa para que tudo isso possa acontecer. Por isso, Sim. seus projetos são muito necessários. Eu gostei muito do projeto da Aedes aegypti. Da primeira vez que você falou, eu fiquei encantada realmente, porque são coisas que estimulam o aluno, porque usaram táticas para estimular o aluno, como paródias, que é algo que a gente escuta diariamente no YouTube, que a gente está ligado. Usaram táticas como desenho, arte, que são relaxantes e fazem com que o conhecimento entre nas nossas mentes. E tudo isso foi ali no momento que a gente estava passando pelas ruas, viu? Dramatizações na própria rua também relacionado. Pessoas, um grupo de alunos fantasiados, digamos assim, caracterizados, né, como mosquito. Foi assim um teatro, na verdade, de rua envolvendo o tema. Isso aí, né, foi apenas dois exemplos que eu te dei, porque a gente sempre, todos os nossos projetos que a gente realiza aqui, já realizou, sempre foram focados em levar conhecimento para fora da escola, né? Porque a gente acredita nisso, que tem que ser levado, né, para além dos muros, né, da escola, além das nossas salas de aula. Então a gente projeto de trânsito, que a gente foi para a feira pública, ficou na praça apresentando. Olha, foi muita coisa, é muito assim empolgante, né? Muita feira de arte, onde os alunos produziam suas telas e levavam para mostrar para uma exposição em plena feira livre, onde tem ali centenas de pessoas, né, se não milhares, circulando, né, nesse período da feira. Então, assim, a gente sempre disponibilizou o conhecimento que é produzido em sala de aula, levando para o público, né, para fora, né, dos muros da escola, onde as pessoas, a comunidade também se beneficia, né, por serem educadas, né, de certa forma, estão sendo educadas, né, porque a gente está mostrando como deve ser, né, como agir. Então, apenas alguns dos grandes projetos que a gente já realizou e que continuamos realizando. Então, a escola ela tem feito o seu papel, mas muitas vezes ela encontra os desafios, né, de fazer com que realmente aconteça, né, ainda mais, né, é, se torne ainda mais prático, né, por conta de alguns impedimentos, né, como falta de apoio, falta de verba e algo do tipo. E em relação a mais a fundo agora sobre os professores e alunos, quais são os posicionamentos deles diante desses projetos? Os alunos costumam dizer, não, projeto de educação e meio ambiente vai ser difícil. Como é isso?
E de Cláudia? Acho que a internet caiu. E de Cláudia? A internet caiu, mas já está Foi. voltando. Problemas técnicos. Tudo aquilo que inicialmente que a gente não conhece bem, né, pode representar um desafio. E de fato é. Então, assim, para os alunos no início, eles ficam meio assim, com certo receio, né? Mas como eles já estão acostumados, isso é mais com aqueles que ainda não têm, né? Assim, não conhecem, ou então que estão chegando à escola. Mas os que já são veteranos, né? Que já vêm de outros anos, que já conhecem como é, né? Eles porque tanto é que depois que eles começam a se envolver, e graças a Deus eles se envolvem bastante. Eles gostam muito. Por ser algo prático, né? E nem sempre, como disse, nem sempre é fácil, né? A gente ter um projeto tão mais prático, né? Tão prático quanto gostaríamos, justamente pela falta de alguns recursos que nos impedem disso, né? Mas sempre que possível, a gente alinha a prática à teoria, né? Então, a gente sai do conforto da sala de aula e vai para algo mais prático, né? Então, a gente já fez isso várias vezes, né? A gente já levou aluno para museu, a gente já levou aluno para hidrelétrica, a gente já levou aluno até para a Serra da Barriga, né? No Quilombo de Palmares, e projetos onde eles saem, relacionado com o ambiente, onde eles saem da sala de aula e adentram as matas, né, da região, né, para estudar melhor a vegetação, a fauna, a flora, né? E eles amam isso, eles acham fantástico. Então, no final, o que a gente tem é uma exposição de um material de excelente qualidade, um engajamento 100% desse aluno, né? E é perfeito, eles gostam muito. No final, eles gostam bastante. Porque é muito interessante essa maneira nas práticas dos projetos, porque isso estimula o conhecimento a ficar aqui na gente, porque vai trazendo a todos os nossos sentidos memórias sobre aquele dia, sobre a mata, sobre como era estar ali, o que tinha de diferente. E aquilo deixa muito na memória e deixa a importância de deixar a natureza viva, de preservar a natureza. Exatamente. Teve um projeto que a gente fez, que era o projeto Ecotrilha, né? Então, a ideia, o objetivo, era a gente fazer uma análise, né, digamos assim, que o aluno pudesse perceber, né, sobre justamente esses desgastes ambientais e ele poder fazer uma pesquisa bem exploratória na comunidade onde eles moravam para poderem identificar, né, as alterações que tiveram, né, que teve naquele ambiente, como ele foi alterado a tal ponto de espécimes que antes eram tão comuns na região e hoje não existem mais. Então, eles puderam entrar nas matas. O interessante é que, embora eles já morassem, alguns desses já morassem e estão acostumados com aquele ambiente de mata, né, de caatinga, mas a partir do momento que a gente foi mais tecnicamente, assim, conversando e mostrando para eles, eles puderam perceber, né, abrir a mente, digamos assim, ter uma percepção maior, né, daquele bioma e da importância que se tem de preservação. Então, eles puderam conversar com pessoas mais velhas, né, como seus avós, como seus pais, para poderem perceber
as espécies que existiam na época deles, né, dos seus avós, e as que existem atualmente. E eles poderem analisar nesse período de tempo, né, sobre os impactos ambientais, né, que foram tidos, né, cometidos, e isso pela própria família, né, porque aquele pai ou aquele avô que não tem aquele conhecimento, né, mais aprofundado sobre a importância de preservação, muitas vezes vai lá, derruba aquela mata, né, para dar lugar a pastio, ou então a plantação, o cultivo, né, ou então simplesmente derruba aquela madeira para produção de carvão, né. Então, eles mesmo puderam observar isso, né, na prática, sobre as ações que ali, naquele contexto familiar deles mesmos, né, durante gerações, né, as ações que iam tendo e que levou a esses desgastes, a essas dificuldades. Então, o aluno pôde aprender não só, né, os impactos ambientais na flora e na fauna, mas inclusive também no solo, né? A gente trabalhou também essa questão da erosão, ao passar naqueles terrenos, né, e fazer as observações. A gente trabalhou também, foi inclusive um local onde foi descoberto um animal, né, que é a famosa preguiça, né, gigante, aqui na comunidade de Lages, e eles ficam assim, ficaram maravilhados. Trabalhamos a questão da abelha, né, que é uma das atividades econômicas praticadas aqui na nossa região, que é a apicultura. Temos a Casa do Mel, fomos até a Casa do Mel, onde eles puderam observar a produção do mel, né, em todas as suas etapas, todos os cuidados que tem que ter, desde lá a caixa, né, o apiário, até o momento de ensacar o mel no sachê, né, envasar, colocar no sachê. Então, assim, os alunos, eles participam bastante, né, quando a gente tem projetos assim que leva eles, e principalmente quando é algo que eles já têm um certo conhecimento, como o lugar deles, né, o contexto histórico, social, familiar deles. E como foi esse trabalho de trazer essa visão mais ampla e rica acerca da Caatinga? Como foi isso? Edi Cláudia? Acho que caiu. Edi Cláudio, tá conseguindo me escutar? Edi Cláudia? Bom, gente, hoje é o dia. Tá caindo, caiu mais uma vez, mas a gente aguarda ele chegar de novo para ele responder a pergunta, tá bom? Fiquem aí. Hoje tá que tá, hein? Oi. Não, é normal, sempre. Eu estava perguntando sobre essa disseminação da visão rica e ampla sobre a Caatinga que vocês vêm fazendo com os alunos. Como isso vem acontecendo e isso vem sendo trabalhado de maneira didática e também prática. Como assim? Então, eu sempre tenho trabalhado, né? Eu sou muito apaixonado por natureza, por essas coisas assim, o meio ambiente, sobre animais, enfim. Tanto é que foi o que eu escolhi, né, como digamos, formação, né, na biologia. Então, desde aqueles primeiros momentos que eu comecei a trabalhar, né, das séries iniciais, como eu falei no início, né, trabalhando
Meu primeiro trabalho já foi com multisseriado, não foi fácil. Mas desde ali, eu sempre, eu sempre trabalhei essas questões, né? O meio ambiente. E sempre também procurei, né? Dentro do possível, alinhar teoria e prática. A prática é muito mais interessante, muito mais gostoso, né? Na prática do que apenas a teoria. E às vezes você fala ali uma coisa, mas parece estar falando grego, né? Mas quando você vê, você entende melhor, né? Sobre aquilo que o professor está falando. Então, eu sempre busquei trabalhar a prática também dentro do possível. Então, as aulas de ciências, ou então de geografia, sempre levava os alunos para o campo, ao redor da escola. Até vários registros, inclusive fotográficos, que a gente fazia, de alunos pelas escolas, em todas as escolas por onde eu trabalhei, passei, né? Destaquei sempre esse lado, né, da prática, levando o menino até o local, até esses ambientes, né, para observação, né, para coleta. A gente trabalhava muita coisa, de relevo, a parte de geografia, até essa parte de biologia, biológica, né, fazendo coletas de flores, para observar as estruturas florais, observando algumas vezes aquele animal aquela ossada de animal morto lá, que está lá só ossada lá naquele terreno, né? Os alunos também observando e falando a respeito. Assim, eu sempre fiz isso, sempre busquei muito essa questão prática, né? Em todas as séries por onde eu passei, né? Eu sempre destaquei esse lado, juntando aí a prática com a teoria. E como foi a desenvoltura daquela aula que você fez como o quintal de natureza? Os alunos têm um quintal com a natureza de quintal, na verdade. Como foi aquela aula que você desenvolveu na pandemia? Na pandemia, foi um projeto, na verdade não foi um projeto, não, foi uma aula, né? E era falando sobre o Aedes aegypti. Foi o Aedes aegypti. E aí a gente, é desse que você está, acho que é É, eu esse. me, eu me lembro que você falou muito sobre. A gente estava falando sobre os alunos na pandemia, como eles se sentem, não ligam a câmera, se sentem sozinhos, isolados. Aí você disse: Não, vamos ali, o seu quintal não é a natureza, vamos ali. Aí todos Sim, abriram. sim. Sim, verdade, foi. Exatamente. É, a gente estava era um dia de sábado, era um sábado letivo, né? E aí o aluno durante a semana já tem toda aquela, né, aquela dificuldadezinha. Então, quando chega no sábado, aula de novo, né? Então eles ficam meio que assim, poxa. Então você busca trabalhar uma forma como, Eles ficam tristes. Acordar às 7 horas né? da manhã, não, animação Então a gente total. sempre busca trabalhar uma coisa diferente, né? Para que seja diferente, porque é um dia que ele não está habituado, né? E alguns, né, muitos saltam, né? Quando é aula no sábado, alguns saltam, costumam faltar. Aí, justamente entrou a pandemia, daí a pouco surgiu algumas reportagens falando sobre aumento de casos de dengue, né, no país, e aí eu comecei a pensar, né? Vou trabalhar isso. Então a gente começou, né, a falar sobre o assunto, sobre a dengue, né, a importância de os cuidados que tem que se ter, né, não ficar apenas preocupado com o fato da Covid-19, que é a, a onda do momento, né, o que mais se fala, né, era o que mais se falava. Então, assim, gente, ó, nós também temos que ter cuidado com as outras doenças que estão acometendo aí, né, as populações. Pessoas estão morrendo também, não somente de Covid, né, mas é por dengue, é por chikungunya, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí, foi o que eu fiz. Eu desenvolvi a aula, o plano de aula, em cima desse tema sobre
o Aedes aegypti. E aí foi trabalhado vídeo, foi trabalhado desenhos, eles fazem desenhos, foi trabalhado uma enquetezinha, um quizinho de questões para eles responderem ali. Depois, aí quando foi mais prático, né? Aí eu sugeri, ó, vamos fazer agora uma tour pelo nosso quintal. E aí todo mundo, né? Ali na videoaula, né? Videoconferência, celular ligado. Aí a gente foi para o quintal, cada um na sua casa, né? Para fazer uma vasculhada no quintal, ver o que tinha ali que merecia atenção, né? Objeto que deveria talvez ser eliminado, né? Por se tornar um potencial perigo ali para o desenvolvimento do mosquito, né? Assim por diante. Então a gente foi para o quintal e foi assim, foi maravilhoso, entendeu? Porque eles amaram bastante, né? Daí a pouco, quando eles passaram uma olhada em todos os cantinhos do quintal deles, que fizeram a recolhida do lixo, de materiais que poderiam acumular água, e juntaram no canto e descartaram, né? Aí pronto, aí eles começaram a mostrar o que tem dentro do quintal, né? Questão de pé de planta, de fruta, e foi bem interessante. Até morango saiu nesse dia, pé de morango. Só rapaz. Eu também estava cultivando na época uma horta aqui em casa, né? Na minha casa, meu quintal. E aí fui mostrar também a horta para eles, foi uma aula bem interessante, viu? Então, a gente trabalhou aí essa questão dos cuidados, né, com a dengue, com o Aedes aegypti, e ao mesmo tempo a gente acabou entrando em questões ambientais, né, como no caso de alimentação. Aí eu comecei a sugerir também para eles fazerem horta em casa, né, foi bem gostoso a aula. É muito interessante, porque assim vocês ajudaram as próprias famílias, né? Tirando eliminando os causadores da doença, que agravam também. E isso é muito comum, o que dá para perceber, porque tem muita garrafa, se você olhar nos quintais daqui, tem muita garrafa jogada lá, acumulando água, ou caixas d'água abertas, e a gente não consegue perceber isso, mas com a ajuda de todo mundo, uma turma inteira envolvida, vocês têm mais olhos atentos a cada coisa, e além de ajudar a família, ajudou as comunidades ao redor também, né? Porque um vizinho vê essa ação, diz, "Pô, esse menino tá segurando esse celular para cima e para baixo", aí se conscientiza também e toma umas atitudes melhores. Isso aí foi esse momento, essa aula foi feito com as turmas do sétimo ano, sexto e sétimo ano, fundamental, lá da Tertuliano, né, Escola Municipal, no ano passado. E é interessante que aconteceu isso que você falou, viu? Algumas pessoas perceberam, entendeu? Vizinho, né? Percebendo a ação dos meninos, né? A motivação toda deles lá no quintal. E eu até sugeri também para eles, né, expandirem mesmo essa ideia, né, de falar para o vizinho também, né, se vissem, se observassem que no quintal do vizinho tinha alguma coisa que poderia acumular, né, pudesse falar também. E eles fizeram isso, entendeu? Foi interessante, foi muito bom mesmo. Sim, realmente. Eu também gostaria de saber um pouco mais sobre essa herança cultural, essa busca que os alunos foram atrás do conhecimento das plantas, através disso que estava sendo. Como é que foi para eles isso? Se debater com o que tem escrito nos livros em relação a uma planta e o conhecimento dos seus avós, pais em relação à vida. Inicialmente eles ficaram meio assim, com certo receio, sabe? Eu não sei se é porque tinham que conversar com, né, os familiares a respeito, né? Mas eles foram, né? Porque estava sendo pedido e estava sendo cobrado e receberam nota por isso, né? Então Vale. eles foram. Aí nota, tem um aluno corre, né? Não, os alunos se movem para qualquer coisa. Uma coisa que eu percebi, principalmente no ensino médio. Valeu nota, tá valendo como se fosse a vida deles.
Edi Cláudio? Edi Cláudio? Acho que caiu de novo. Edi Cláudio? Tá conseguindo escutar? Tá ótimo. Não, normal a internet. Aqui também cai toda hora. Mas hoje tá até melhorzinho, mas vamos lá. Eu também estava falando sobre a herança cultural. Como foi a busca atrás dessa herança cultural em relação às. Caiu de novo, mas tudo bem. Só um segundo, viu, gente? Ele já tá voltando. Oi? Tá conseguindo me escutar? Sim. Sobre As heranças essa culturais questão que da vão. herança cultural, foi esse projeto, né, envolvendo, o projeto era o tema sobre o meu lugar, o nosso lugar, alguma coisa assim, até me falhou a memória agora. O lugar onde eu vivo. Então eles buscaram, já era outro projeto, viu? Aquele Ecotrilha é outro. É muito projeto. Então, assim, o lugar onde vivo, né? Então, foi um projeto que envolveu uma pesquisa a fundo e em cada comunidade, né, do município geral. Então, em cada parte do município, a ideia era a gente compreender a cultura, né, de cada parte do município, que é variada, né? Os costumes, as tradições, as crenças, né? Lá de Passagem do Meio, que eu estou falando Passagem do Meio porque é um dos lugares que eu gosto bastante, eu trabalhei bastante lá, aí eu acabei falando. Passagem do Meio, Tanquinhos, Lagoa Nova, Piau, né? Aqui em Piau, Lages, aqui vizinho da gente. Cada canto assim do município, conhecer um pouquinho sobre esse lugar, entendeu? Sobre o costume, as crenças, aquilo que as danças, a culinária também. Então, o aluno ele ficou, né, cada turma foi dividida assim em turmas, e as turmas elas faziam a pesquisa, né? Edi Cláudio? Edi Cláudio? Acho que é a internet, gente. Como eu estava dizendo, né? Então, aí no final da pesquisa, a gente teve um momento de exposição de todo esse material, né? Toda essa pesquisa coletada. Então, foi na escola, né? Onde ali nós tivemos exposições em estandes, né? Onde os alunos apresentavam a pesquisa que foi feita com relação à dança, com relação à culinária, com relação aos costumes, às crenças daquele lugarzinho que ele pesquisou, né? E assim, sempre como eu falei, o público, a comunidade toda envolvida, né? Porque a ideia não é apresentar apenas para o aluno, mas sim para todas as pessoas, né? Toda a comunidade escolar, que envolve a nossa comunidade local, as pessoas. Então, as pessoas puderam, né, perceber coisas elementos da cultura que eles não conheciam, que não sabiam. Eu também nem sabia certas coisas de alguns lugares, né? Aqui mesmo, um vizinho aqui é o sítio de Lages, a comunidade de Lages, que é uma comunidade de quilombolas. Muitas coisas ali a gente não sabia, entendeu? Uma das danças que tem lá, por exemplo, o samba do TB, que eles praticam, né? Que é de origem afro, né? Quilombola.
E que a gente, aqui na comunidade, aqui em Piau, muita gente tem parentes, né? Que são quilombolas. Até descobri, né, sobre minha avó, que morava lá, que é uma das antigas de lá, uma das primeiras, e que ela também faz parte, né? Fazia, aliás, né? Era quilombola, descendente de quilombola. Logo eu também sou. Mas assim, foi algo bem interessante. A gente levou os alunos, um grupo de alunos lá, e eu estava junto justamente com esse grupo de alunos, onde as pessoas ali, as pessoas que costumam dançar um samba, samba TB, né? Os alunos foram ensinados por eles, inclusive, entendeu? Os passos, como fazer, tudo. Foi bem interessante. Aí, no dia da exposição na escola, a gente trouxe esse grupo, né? Alguns, não deu para trazer todos, não. Todos, mas a gente trouxe alguns. E aí eles puderam fazer no pátio da escola, né? Essa dança para a gente. E aí foi uma festa. E todo mundo foi seguindo os passos e se envolvendo ali, né? Naquele momento. Foi muito interessante. Então, assim, é uma forma de construir, né, conhecimento, né, com base no contexto, né, cultural, nas nossas origens, né, compreender as nossas origens, que muitas vezes a gente não sabe. A gente mora num lugar, mas não sabe tudo a respeito daquele lugar. E que muita coisa surge justamente a partir desse momento de pesquisa de campo, né? Em vez de ficar apenas ali com o livro didático, né? Folheando, lendo, né? Algo que nem é da gente, né? Nem é do nosso lugar, porque o livro não traz nossa realidade, né? Verdade. Então, é algo mais prazeroso. O aluno, ele se vê, né, mais interessado porque é algo que ele conhece, algo do seu contexto, conhece, entre aspas, né, por ser do seu contexto, né, histórico, cultural, né, ali, daquela região. Então, eles dão mais atenção. E, com base nisso, a gente faz, então, né, a transição, né, daquilo que foi estudado, né, alinhando com aquilo que o livro ele traz, né, dessa forma. E o aluno vai aprendendo a construir o seu conhecimento a partir do seu contexto, né, de vivência. Exatamente, a importância do conhecimento do seu contexto. Você acredita que a mídia tem trabalhado isso, tem mostrado a realidade, as culturas, a diversidade da região e a gente está tendo acesso a isso, porque a gente sabe que a internet é um meio, as redes sociais são meios que trazem Então, informação, mas nem todas estão na nossa disposição. o áudio caiu novamente, né, mas você está me ouvindo, né? Aí eu entendi o que Tô. você perguntou, né? Então, veja só, se a mídia ela tem, né, trabalhado isso, divulgado mais essa questão da cultura, né? De certa forma, né? Porque, por exemplo, a televisão, né, você tem, vez por outra a gente vê, né, aqueles anúncios, ou então, em dados programas, em alguns programas específicos, eles sempre trazem, né, alguma coisa relacionada, né, com a cultura e daquele local. Mas, para você ter dados, informações sobre sua cultura, é necessário que alguém daquele espaço, né, que tem aquele conhecimento a respeito, que faça essa divulgação, né? Então, tem, mas ao mesmo tempo não é, digamos assim, ainda não é 100%, digamos, né? Há uma necessidade ainda mais, né, de se trabalhar e até de tornar público isso, né? Então, mais uma vez, talvez isso seja não só um papel da escola, ou então ali da comunidade local em si, as pessoas em si, mas a própria, talvez, Secretaria de Cultura, eu acho que tem um papel muito importante nesse sentido, né? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, Social, né? Então, acho que essas instâncias, elas
tem assim um papel maior, né, nessa questão de divulgação, né, da própria cultura ali, não somente para as pessoas do lugar, né, do município, poder conhecer e compreender mais acerca dos seus costumes, acerca da sua tradição, né, da sua a entender e conhecer a sua herança cultural, né, porque é uma herança cultural, né, e que muita gente, né, da geração nova não tem, não conhece porque não foi passado. Então, esses órgãos, né, públicos aí, da gestão pública, ela poderia, talvez, trabalhar mais, né, nessa questão de divulgação da própria cultura local. E, através, né, fazendo isso, fazendo uso disso, das mídias sociais, né, que hoje, mais do que nunca agora, né, que a pandemia trouxe deu esse impulso, né, no uso da tecnologia. Então, hoje tem muitos meios midiáticos, né, que podem ser utilizados para essa divulgação, né? Então, eu acredito nisso. Sim, realmente, eu concordo com o que você disse. E, Edi Cláudio, eu queria dizer que o nosso tempo está acabando aqui. E. Ah, a conexão caiu. Mas o nosso tempo já está encerrando. A gente vai dar a conclusão aqui final do professor e se despedir de vocês. Oi, Edi Cláudio. Eu estava dizendo aqui que o nosso tempo já está se encerrando, por isso eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, contribuindo com o nosso programa Educação e Meio Ambiente. Você vem trazendo muito conhecimento, seus projetos são maravilhosos. Aliás, todos os professores que passaram aqui da Semalias vêm trazendo coisas sensacionais, compartilhando conosco. Eu fico muito, muito feliz com o que você trouxe hoje e agradecer em nome de toda a equipe, né? E queria que você desse sua conclusão. Então, concluindo, né? A gente que agradece, né, pela a forma como você colocou aí, né? Realmente, os professores aqui da Sinalias, eles são, assim, pessoas maravilhosas, viu? E trabalham bastante, né? Claro, né, como todo mundo, mas a gente fala daquilo que a gente vê e conhece, né? Então, eles são maravilhosos, uma equipe muito boa e sempre envolvida nessa questão do trabalho, né, com as turmas. E sempre tem feito um trabalho, assim, interdisciplinar, né? Porque eu sou da área de exatas, então, né, eu como da área de exatas, né, meu componente curricular é matemática, eu não tenho nada a ver com esse projeto aí relacionado com ambiente, relacionado com cultura local, né? E não é isso que acontece, né? Todos eles apoiam, né? Se dividem nas tarefas e buscam a melhor maneira de alinhar o seu componente curricular com aquela temática, né? Independentemente de qual seja o componente curricular que esteja ali dando impulso, né? Introduzindo aquele tema. Então, a gente trabalha sempre assim, de forma interdisciplinar, de forma que possa contribuir, né, de alguma maneira para o aprendizado, né, desses nossos alunos, né? Então, hoje, como a gente estava falando, né, e é a nossa temática, né, meio ambiente, então, o que mais se vê falar em problemas ambientais hoje, né, nunca foi tanto quanto hoje, quanto na atualidade. Sustentabilidade, né? Também é um tema muito discutido, né? E que envolve justamente, né, esse termo, essa sustentabilidade, não só a parte de meio ambiente, mas também a economia e também a sociedade. Então, a sociedade está junto aí, faz parte. Então, tudo que está relacionado com a sociedade, inclusive a sua cultura,
é importante, né, a compreensão, a discussão, para que a gente possa ter ações sustentáveis e poder melhorar, né, construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que vai em busca, né, da sustentabilidade, né, na prática, porque isso resulta em benefícios, né, não só para a geração atual, né, e como também, principalmente, a geração futura. Né? A gente sabe, se não cuidar. Professor? De Cláudio? Então, a gente precisa se engajar, né, mudar nossos hábitos, participar mais, né, e influenciar todos que a gente puder, né, através da educação ambiental. É isso. Sim, exatamente. E eu queria mais uma vez agradecê-lo por toda a contribuição que você vem trazendo ao canal e por toda a contribuição também que a Escola Sina Dias vem trazendo ao nosso canal. Muito, muito obrigada e tchau, até a próxima. Eu que agradeço, tá? Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Até uma próxima.